nós vamos começar um conteúdo específico do segundo ano. Nós vamos falar sobre soluções. E vamos começar então. Soluções, temos a definição aí. É uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. É quando a gente coloca duas ou mais substâncias juntas e na hora que você dissolve, você só vê uma fase. Você não consegue distinguir onde está uma, onde está outra substância. Então, por exemplo, quando você coloca sal na água, açúcar na água, pequena quantidade, porque tem limite de dissolução também. Você mexe, dissolve completamente, você não consegue distinguir onde está o sal, onde está a água. Isso nem com microscópio de elettrão. No entanto, a mistura heterogênea, você pode ter duas substâncias, você pode ter mais. No entanto, você consegue, na maioria das vezes, ver aonde está uma substância e onde está outra. Por exemplo, óleo na água. O óleo se separa totalmente da água, gasolina na água. Se separa completamente. Então, quando você consegue distinguir as duas fases, nós trata-se de uma mistura heterogênea. Né? Então, a solução pode ser de uma mistura homogênea e pode ser de uma mistura heterogênea. Vamos ver um videozinho que eu fiz que mostra isso aí claramente. Bom, gente, aqui nós vamos fazer a demonstração de uma mistura homogênea e heterogênea. Aqui é o sal. Aqui, né? Vamos colocar lá, vocês vão ver, ó, um pouquinho de sal, né? Aí a gente vai misturar e vocês vão ver que vai se dissolver completamente. Não vai sobrar corpo de fundo. Isso significa que trata-se de uma mistura homogênea, né? Vamos colocar nesse segundo aqui um pouquinho de açúcar. Aqui, ó, com açúcar, né? E aí vocês vão ver que vai acontecer o seguinte. Olha só. Vamos dissolver completamente, né? O açúcar é mais. Vamos ver, parece que nós colocamos em excesso. Demorou um pouquinho, mas se dissolveu completamente, não havendo corpo de fundo. Sobrou um pouquinho lá no fundo, hein? Se dissolveu completamente, não ficando corpo de fundo. Bom, então neste caso aí são duas substâncias que estão associadas e não dá para ver onde está uma fase, onde está outra. Nesta segunda aqui, na terceira, nós vamos colocar um pouco de óleo. Vamos tentar dissolver aí, né? Vai ver o que acontece. Vocês veem que depois de um tempo, o óleo ele vem todo para cima, né? Todo para cima. Vamos ver se tem um polvinho aqui na água com açúcar. Pronto. Vamos misturar, né?
não há formação de corpo de fumo. Então isso significa o quê? Que trata-se de uma mistura homogênea e essa aqui heterogênea, ok? Vocês observaram no experimento que o óleo ficou todo na parte de cima. Aí tem uma explicação interessante. Se você comparar uma molécula de água com uma molécula de gordura, segundo a tabela periódica, a molécula de gordura ela tem aproximadamente 806 gramas e a de água tem 18. Então veja só, a de gordura 806 gramas, segundo a tabela periódica, e da água 18 gramas. Ou seja, a de gordura é muito mais pesada do que a da água, uma molécula. E por que a gordura fica na parte de cima se ela é muito mais pesada do que a água? Aí vem a explicação desse desenho que eu coloquei aqui. O oxigênio é o segundo elemento mais reativo que existe. Só perde para o flúor. Só que o flúor está em poucas coisas e o oxigênio está num monte de coisas, né? Então, ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o oxigênio, ele puxa o elétron do hidrogênio para perto dele, ou seja, ele desloca para próximo dele. Então, como ele está ligado com dois hidrogênios, ele vai ficar polarizado duas vezes aí, ou seja, ele vai ficar como se fosse um ímã negativo e o hidrogênio como se fosse um ímã positivo. Então, isso aí faz com que cada molécula fique polarizada positivamente e negativamente, uma parte positiva e uma parte negativa. E aí, uma molécula atrai para perto de si outra molécula, e aí elas estabelecem uma ligação fraca entre o hidrogênio, que é positivo, e o oxigênio, que é negativo, como se fosse um ímã fraco que se atraísse. Essas ligações fracas chamam-se pontes de hidrogênio. Então, continua sendo uma molécula de água, continua sendo uma molécula de água, só que uma está grudada na outra por uma ligação fraca, por uma atração magnética fraca, mas fica ligado. Se você pensar uma molécula de água, de fato, uma é muito mais leve do que uma de gordura. Temos vários tipos de gordura, hein? Tem gordura até mais pesada do que isso. Tem mais leve. Mas as gorduras, essa aí é uma gordura muito comum, é chamada de triacilglicerol. É uma muito comum. Então, quando as moléculas de água ligam-se entre si por essas ligações fracas aí, vai se ligando de uma maneira indefinida. Uma coisa é uma molécula de água, outra coisa são milhares de moléculas de águas ligadas entre si. Aí isso faz com que se torne muito mais pesado que a gordura, porque uma molécula de gordura não se liga à outra através dessas ligações fracas. Não há essa atração como existe na água, porque uma é bem polarizada positivamente, outra é negativa. Na gordura não tem. Então é pesada, mas é só 108. E a água, então, uma vai grudando na outra, de repente você tem milhares de moléculas de águas grudadas entre si. Aí, com essas milhares, sim, se torna muito mais densa do que a gordura. Então, é por isso que a gordura fica na parte de cima, por causa que
que a água estabelece essas ligações, forma-se, de repente nós não temos uma molécula de água, nós temos uma macromolécula de água, milhares de moléculas de água grudadas entre si aí, e formam, fica mais pesado, e aí então o óleo fica na parte de cima. Só que essas ligações fracas, essas pontes de hidrogênio, elas se rompem com facilidade e a macromolécula perde energia para o ambiente. Isso é muito comum nas cachoeiras, nas cascatas, nas corredeiras. A água vai tombando ali e aí o choque vai rompendo essas ligações fracas aí. E quando se rompe, perde energia para o ambiente, ou seja, a molécula inteira esfria. É por isso que a água debaixo de uma cachoeira é bem gelada. Toda cachoeira é assim. Quem já foi em Salto de Corumbá sabe muito bem que a água lá é extremamente fria na cachoeira, muito fria. Já tive em diversas cachoeiras, todas são assim, porque geralmente vem correndo na pedra, perdendo energia a partir do momento que vão se rompendo, e aí a água se torna fria, né? Então está aí explicado por que o óleo é mais pesado, fica em cima, e a água é mais leve, fica embaixo, por causa das pontes de hidrogênio. A classificação das soluções ela é feita de acordo com o tamanho médio das partículas, né? Nós vamos falar aí de, quando a gente se referir agora para frente a determinada solução, que também é a mesma coisa que dispersão, né? Dois nomes. Nós estamos falando de uma mistura homogênea. Em relação à classificação das soluções, ela é feita de acordo com o tamanho médio das partículas que estão dissolvidas na solução. Então, suponhamos a solução verdadeira. O tamanho médio das partículas que estão dissolvidas, que são moléculas, aglomerados iônicos ou mesmo átomos, está entre 0 e 1 angstrom. O angstrom é uma medida extremamente pequena, mas muito pequena, que foi utilizada com a finalidade de medir coisas que são extremamente pequenas, né? E depois nós vamos ver aí. Não vou repetir o nome, porque já está lá em cima. A solução coloidal está entre 0 e 10 angstrom. A suspensão está acima de 10 angstrom. A solução verdadeira, ou simplesmente solução, é aquela que a gente não consegue distinguir as fases. A solução coloidal, depois nós vamos escrever, se a gente colocar num microscópio eletrônico, dá para ver. Depois nós também vamos colocar os exemplos, no caso da gelatina, né, um exemplo clássico. Coloca-se no microscópio eletrônico, você consegue ver onde está a gelatina, onde está a água, né? Precisa do microscópio eletrônico. E a suspensão dá para ver sem o auxílio de nada, por exemplo, areia na água e outras coisas necessitam. Por exemplo, o sangue é considerado uma suspensão. A olho nu você não consegue ver, que não é olhar pelado, né? É olhar sem o auxílio de aparelho. Mas se você colocar no microscópio óptico, não precisa nem muita coisa. Umas 200 vezes que aumentar o tamanho, você já consegue ver onde estão os glóbulos vermelhos e, com um pouco de sorte, também os glóbulos brancos. Então, vamos lá. O que significa 1 angstrom? O 1 angstrom, ele corresponde a 1 vezes 10 a menos 10. Quantidade 1 normalmente não se representa. Eu representei para facilitar a compreensão. O que significa esse 1 vezes 10 a menos 10? É como se eu colocasse 0, colocasse 3, 6, 9 zeros e 1 metro. E ainda complementando a explicação, é como se eu pegasse 1 metro e dividisse por 10 bilhões de partes. Aí você veja só, se 1 metro ele tem 1000 milímetros, ou seja, 1 metro dividido por 1000 partes, que seria o 1000 milímetros, já é uma medida extremamente pequena. É como se você fizesse um risco de caneta, que essas canetas pequenas, um pouquinho mais grossa a ponta, é
aquele risco ali, né? Diferença mínima, é 1 milímetro. E nós estamos falando de 1 dividido por 1000. Agora, 1 dividido por 10 bilhões de partes é de fato uma medida extremamente pequena. Quais são as características da solução verdadeira, que a gente chama simplesmente de solução coloidal e suspensão? A diferença de uma para outra, além do tamanho, né? A solução verdadeira, ela é formada por átomos, íons e moléculas. Por isso que quando eles se separam lá na água, você não consegue ver onde está um e onde está o outro. No caso, lá nós dissolvemos sal na água, você não olhava lá, só via água. E quem foi ao mar pela primeira vez, ou mais de uma vez, sempre a gente leva um tombo lá, não, que eles estavam chamando de caldo, né? Entra água pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, e você vai sentir aquele gosto salgado, meio amargo por causa do cloreto de potássio. Mas então você olha assim na água, você não consegue ver onde estão os sais, ou o açúcar, como foi o nosso caso, né? E a coloidal, ela é formada por aglomerados de átomos, íons e moléculas. No caso da gelatina, que depois nós colocamos lá embaixo, é um exemplo bastante clássico. Aí, quando você coloca no microscópio eletrônico de alta resolução, você consegue ver grupos de moléculas, que é a gelatina separada da água. A suspensão são grandes aglomerados de átomos, íons e moléculas. Quando você pega um grão de areia, o grão de areia ele é formado por óxido de silício. E um grão de areia ele tem milhares de moléculas de óxido de silício. Só que aí ele não se dissolve na água, não. Fica lá os grãozinhos de areia lá. Você consegue ver onde está o outro. No caso, por exemplo, do sangue, quando você pensa em você olhando o sangue assim, não consegue ver, tem que ter um microscópio. A partir do momento que você amplia, você vê os glóbulos vermelhos, que é formado por diversas moléculas, né? Gigantesca quantidade. Bom, então voltando aqui, solução verdadeira não são visíveis com nenhum aparelho, ou seja, você coloca, se dissolve, vira uma mistura homogênea, não dá para, só tem uma fase. Vocês viram, nós colocamos sal na água, dissolveu, colocamos açúcar na água, dissolveu. Nós colocamos vinho, que é um conjunto de água, açúcar, água, corantes e aromatizantes. Os corantes são vários corantes, aromatizantes são vários aromatizantes e se dissolve completamente. Se dissolve completamente. São visíveis com microscópio eletrônico. É o que eu acabei de dizer há pouco. Quando você coloca a gelatina no microscópio eletrônico de alta resolução, você consegue ver onde está a gelatina, onde está a água. São visíveis com auxílio de microscópio comum, que é o caso do sangue. Você olha assim, não vê nada. Você coloca no microscópio, dá para ver os glóbulos vermelhos ou os glóbulos brancos. Então aqui a coloidal é heterogênea e também você consegue ver a olho nu, que é o caso da areia na água, que é também heterogênea. Vamos citar um exemplo aqui. Verdadeira, açúcar, sal e álcool, como foi o caso que nós vimos lá, colocou corante, aromatizante e se dissolveu completamente. Gelatina na água, nós já falamos. E a suspensão, o sangue, que a gente só consegue ver com auxílio de microscópio comum, né? Você vê onde está o outro. E a areia na água. Vamos agora para o conceito de soluto e solvente. Nós vamos trabalhar bastante com solução e nós precisamos saber esses conceitos aí. Soluto, antigamente nós passávamos o conceito da seguinte forma: soluto é o que vai se dissolver, solvente é o meio da dissolução.
Só que surgiram problemas porque algumas substâncias, como é o caso do álcool, a quantidade é infinita que consegue se dissolver na água. Você colocar 1 litro de álcool em 1 litro de água, se dissolve. Você colocar 10 litros de álcool na água, se dissolve também. Não há separação de fase, é uma fase só. Então hoje, esse conceito mudou e é assim: soluto é a substância que está em menor quantidade. Solvente é a solução que está em maior quantidade. A substância em maior quantidade sempre vai ser o solvente e a em menor quantidade sempre vai ser o soluto. Vamos ver um exemplo aí. 10 gramas de sal, suponhamos o sal de cozinha comum. 10 gramas de sal em 1 litro de água. Lembrando que o mesmo valor em gramas é o mesmo valor em litro, no caso da água pura. 1 litro, então, corresponde a 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos, corresponde a 1000 gramas também. Então, 10 gramas de sal é o soluto. 1 litro de água é o solvente. Por que o sal é o soluto? Porque é o que está em menor quantidade. 10 gramas dá 1000 gramas. Então, menor quantidade é quem? O sal. O sal é o soluto. Maior quantidade, solvente. Aí vem o exemplo que eu falei do álcool. Se você pegar 50 gramas de álcool e colocar 1 litro de água, 50 gramas de álcool vai ser o soluto. 1 litro de água vai ser o solvente, como em cima. Só que se você aumentar, suponhamos em vez de 50 gramas, colocar 12.000 gramas, 12 quilos de álcool em 1 litro de água, o que vai acontecer? Vai se dissolver completamente, vai formar apenas uma fase, todos formam uma fase, todos são mistura homogênea. Então, se você colocar 12.000 gramas de álcool em 1 litro de água, ou seja, em 1000 gramas de água, vai se dissolver completamente, vai formar uma fase apenas. Então, aí inverte. Qual é a menor quantidade? 1000 gramas e 1 litro é a mesma, 12.000 gramas e aqui 1000 gramas. Qual que é menor? 12.000 ou 1000? 1000. Então, 1 litro de água é o soluto. 12.000 gramas de álcool é o solvente. Então é isso. Vamos falar agora sobre o mecanismo da dissolução. Por que é que umas substâncias se dissolvem em outras? Por que outras não se dissolvem? Por que uma se dissolve, mas tem um limite, e outras se dissolvem e não tem limite? É o que nós vamos ver agora. O que acontece? Quando nós temos uma substância polar, ela vai se dissolver em outra polar. O que é polar? A substância está ionizada positivamente de um lado e do outro lado negativo. É como se nós tivéssemos um ímã positivo de um lado, de um ímã assim retangular, e do outro negativo, né? Então, uma polar dissolve uma outra polar. Uma apolar, ou seja, que não tem polaridade na molécula, vai se dissolver em outra, que também é apolar, significa oposto ao polar. Ou seja, não tem parte da molécula positiva e nem negativa. Nós vimos que a água pura, as moléculas são polares. O oxigênio é negativo e os hidrogênios são positivos. A parte onde está posicionado o oxigênio é magnetizado negativamente e a parte onde estão posicionados o oxigênio, os hidrogênios, positivamente. No álcool, isso também ocorre, não é em toda a molécula. Uma parte dela é positiva, uma pequena parte, outra pequena parte é negativa, uma quantidade pequena, e a maior parte da molécula não é polarizada. Essa outra parte da molécula que não é polarizada é que facilita a dissolução na gasolina. Se a molécula toda fosse bem polarizada positivamente e negativamente, não se dissolveria. No entanto, uma pequena parte dela é que é polarizada positivamente e negativamente, e outra parte
a maior parte não é polarizada. Então há essa dissolução do álcool na água, do álcool na gasolina, que é a polar. Então, quando a gente coloca o álcool na água, a dissolução ela é perfeita. Por quê? Por causa da força entre as moléculas. A água, a parte positiva, a parte negativa da água cola na parte positiva do álcool, naquela pequena parte. E a parte positiva vai intercalando, positivo com negativo, positivo com negativo. Pode ser horas parte positiva do álcool, hora negativa da água também. Então a força intermolecular, ou seja, essa atração que existe entre as moléculas de água e de álcool faz com que essa dissolução seja perfeita. Vamos mostrar aqui a dissolução do álcool na água ou da água no álcool. Nós já vimos anteriormente que a água ela é polarizada negativamente e positivamente, muito polarizada por causa do hidrogênio, muito eletronegativo e o hidrogênio pouco eletronegativo, não arranca elétrons, desloca para próximo do oxigênio. Então você tem uma molécula de água polarizada negativamente e uma parte dela positivamente. No caso do álcool, é uma pequena parte que vai se polarizar. É onde está este OH aqui, né? Então nós temos aqui o OH, que é chamado também de hidroxilo, este aqui. É aqui que vai acontecer a polarização. Então, a parte do oxigênio vai ficar polarizada negativamente, a parte do oxigênio, e a parte do hidrogênio vai ficar polarizada positivamente. Isso aqui é uma fórmula bem completa, chama-se fórmula estrutural plana. Essa aqui é uma fórmula bem simplificada. Então, o oxigênio. Se você comparar em relação à molécula de água, é uma pequena parte da molécula do álcool que está polarizada. Você veja bem que toda essa parte aqui não está polarizada. É por isso que na hora que coloca o álcool na gasolina, ele se dissolve. Se dissolve. Então, essa parte apolar é que facilita a dissolução da gasolina, que também é apolar. Essa parte polar aqui é que facilita a dissolução nessa outra polar. Essa partezinha aqui do álcool que facilita a dissolução na água aqui. O que vai acontecer? Vai acontecer como se fosse uma atração magnética, né? A água vai ser atraída para o álcool, para essa parte aí, o álcool vai ser atraído para a água. A parte positiva vai grudar na negativa e a negativa vai grudar na positiva. Pode acontecer entre o álcool ter molécula de água, né? Pode acontecer o álcool estar ligado no próprio álcool, pode acontecer da água estar ligada na própria água. Isso aí é uma ligação fraca, formando essas pontes de hidrogênio de uma maneira infinita. Não tem limite. É por isso que qualquer quantia, se você colocar, como nós vimos, 10 gramas de álcool em 1 litro de água, se dissolve. Se você colocar 50 litros de álcool em água, se dissolve. Se você fizer o inverso, colocar 100 litros de água em 1 litro de álcool, se dissolve também. Não há formação de fase. Então esse coeficiente ele é infinito. Depois nós vamos ver sobre isso. Há essa dissolução perfeita por causa dessa parte polarizada positiva e negativamente do álcool. Aí